Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. É uma passagem que eu tenho visto com um pouco mais de frequência ultimamente e tem feito muito sentido para mim. Então eu queria trazer aqui para a gente refletir juntos e cada um pensar se faz sentido para a sua vida também. Semana passada eu falei em outra casa sobre olhar os lírios do campo. É uma passagem que Jesus comenta sobre nosso desespero, a forma como a gente se comporta diante das situações ruins que acontecem nas nossas vidas. E ele nos convida a ter uma atitude como os pássaros, como os lírios do campo, que diante da impossibilidade de plantar, de colher com as próprias mãos, ainda assim não lhes falta nada. E que se o Pai é tão Pai e não desampara nem mesmo os lírios, os pássaros, que dirá nós, seus filhos? Diante desse pensamento, e é um pensamento muito interessante, porque mesmo tendo sido dito há mais de 2000 anos, é uma mensagem que, se nós colocássemos em prática hoje, nos dias de hoje, ainda assim seria extremamente atual. No momento em que a gente vive, janeiro de 2021, a gente passa por uma pandemia e todas as nossas certezas foram colocadas à prova nesse momento. Tudo que a gente pensou que era, pensou que poderia ser, como seres humanos, foi testada durante 2020, numa intensidade muito profunda. E, como diz o Rossandro, não foi um convite, foi uma intimação para a humanidade em geral, porque é um vírus que assola o mundo. Então todos nós fomos colocados diante de uma mesma situação, porém cada um, de forma muito particular, se comporta diante da mesma situação de formas completamente diferentes. E eu achei extremamente oportuno que na semana passada eu falei sobre várias mudanças que nós vimos nesse cenário. Uma delas, por exemplo, foi a forma como os artistas nacionalmente conhecidos se comportaram diante desse cenário. Muitos para não parar os trabalhos, para continuar entretendo, para continuar tendo seu sustento, se reinventando nas ferramentas, né? Mas continuando ali cantando. Também tiveram a oportunidade de exercer a filantropia, a caridade. Muitos fizeram muitas lives em prol do próximo. Toneladas e toneladas no começo da pandemia foram arrecadadas. Mas como tudo na vida, né? Ser persistente ou fazer aquilo por muito tempo precisa de muita disciplina. E quando eu falei semana passada, as lives já tinham caído muito, os artistas já não faziam, né? Já não fazem com tanta frequência.
E dias depois explode na mídia o fato de um dos nossos estados estar com a situação de saúde muito mais que precária, né? E aí a gente vê novamente uma mobilização. Por que eu falo isso? Porque o nosso convite, ele é para todos os dias, para que a gente exerça durante todas as oportunidades que nós tivermos a solidariedade, que a gente pratique a caridade onde quer que a gente esteja. No Sermão da Montanha, Jesus disse que se nós fôssemos visitar os doentes, nós fôssemos visitar os presos, e aqui não estou colocando para ninguém fazer visita na cadeia, né? Mas entendam o paralelo, que quando a gente veste alguém, quando a gente dá de beber para alguém, a ele estaríamos fazendo. Então percebam como o convite, ele é coletivo, mas cada um de nós podemos aceitar de forma individual. É um texto belíssimo, talvez a gente ainda não tenha compreendido nem 10% de tudo aquilo, tanto é que para nós espíritas, nós reencarnamos por diversas vezes como uma forma de evolução. Se nós, por exemplo, tivéssemos feito parte da plateia que escutou Jesus falando e tivéssemos aprendido, talvez não estaríamos reencarnando hoje, 2000 anos depois. Talvez a gente nem tenha feito parte da plateia, mas estamos aqui hoje, reencarnando por diversas vezes, errando e aprendendo e acertando por diversas vezes, e cada um de nós encarnado nesse exato momento tem sua própria tarefa, sua própria missão interna, sua missão coletiva com aqueles que estão à sua volta, alguns poucos suas missões com o coletivo humano. E o teste para cada um de nós é: será que se a gente fizer um checklist diante das perguntas e das propostas do Sermão da Montanha, a gente passaria em algum item? A provocação aqui, ela é primeiro para mim, depois para cada um, né, reflete. E a gente pode perceber, e estudando um pouquinho sobre isso, como a mensagem que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, por exemplo, era uma mensagem que já existia nos textos antigos, mais antigos que a sua vinda. Aí Jesus acrescenta o amor, a humildade a esse texto, talvez pela nossa ignorância do momento, não consegue esclarecer de forma que a nossa compreensão pudesse alcançar. Talvez poucos puderam alcançar. E ele não nos abandona, porque depois disso envia vários missionários à Terra para reforçar sua mensagem. Para nós espíritas, envia a codificação do Espiritismo, onde a gente tem a oportunidade de estudar textos com palavras
com situações e exemplos que fazem mais parte do nosso contexto a nível de humanidade, e a oportunidade de relembrar a simplicidade do que Jesus falou, que se pudesse ser alcançada na íntegra, a gente vai perceber a grandeza do conteúdo, mas talvez pela nossa forma simplória de a tudo interpretar, ou de buscar sempre nas coisas mais difíceis, mais extravagantes, aqueles conceitos que vão mudar as nossas vidas, a gente ainda não tenha percebido a mensagem, a sua simplicidade, que, se compreendida tão bem, poderia nos tornar pessoas muito melhores. Diante de um cenário como o que a gente passa hoje, por exemplo, se nós, ditos cristãos, nos comportássemos exatamente como o Cristo disse que um cristão deveria se comportar, muitas coisas não estariam acontecendo, muitas injustiças, coisas que talvez venham para ser postas sobre a visão da maioria, para que todos nós possamos enxergar o caos na saúde pública, para que a gente possa enxergar que nem todos têm a mesma condição financeira que a gente tem, as dificuldades. E uma coisa que eu percebo, que diante de todas as vezes que a gente se pega conversando com alguém sobre o nosso cenário atual, a gente começa a conversar, cada um expõe seu ponto de vista, e no final o que fica para mim não tem uma resposta simples, não tem algo que magicamente a gente faça e tudo isso acabe. Como Jesus sempre exemplificou coisas da natureza, a natureza sempre tem um ciclo. A hora de plantar, a hora de arar, né? Você ara ali o terreno, prepara, eu acho que é ara, né, que fala. Aí você planta, aí você rega, aí você coloca água, não pode ser nem de mais nem de menos. Você tira as ervas daninhas que crescem em volta da sua plantação. E depois você se prepara para colher, trabalhar muito numa colheita. Você guarda tudo aquilo e você percebe que o seu trabalho está completo. E assim, penso eu, que é nós diante dessa situação hoje. Não tem como a gente resolver isso de forma milagrosa, rápido. É um convite para a gente trabalhar a ansiedade do ser humano, a gente trabalhar as nossas inseguranças, nossos medos, exercitar profundamente a nossa fé, e exercitar no sentido literal da palavra, porque ninguém acorda com fé e morre com ela sem nunca ter sido abalada. É um convite para todos os dias, né? Então, para quem vive, por exemplo, no país, você acorda com um decreto, almoça com outro, de repente você dorme com outro. É uma situação que causa, né, uma ansiedade muito grande. E se a gente não tiver exercitando tudo aquilo que um ser humano precisa para manter o equilíbrio emocional, a gente vai se perder no meio desse caminho. Se é que já nos perdeu, porque a gente está indo para quase 11 meses, né, de
isolamento, quarentena, afrouxa, aperta a situação. Então o meu convite aqui é que diante de mais tempo com a gente mesmo, né, com os que estão à nossa volta, a gente sempre pensou que de repente o nosso convite fosse sair em missão pelo mundo. De repente o nosso convite é sair do nosso mundo e conviver com os que estão à nossa volta. Que a gente se atente mais à simplicidade, usando todo o conhecimento que a gente tem, e também comece a colocar mais em prática. Não adianta decorar todo o Sermão da Montanha e não exercitar absolutamente nenhum trechinho dele. Eu tenho para mim que se eu estiver exercitando um pequeno trecho do Sermão da Montanha, já é um primeiro degrau que eu subo em direção à evolução, à minha evolução. E assim me coloco em pé de igualdade com o planeta que Jesus está preparando para nós, e diz para cada um de nós que entrar nele é uma escolha totalmente nossa. Para que a gente possa fazer parte de um planeta de regeneração, a gente precisa ser espírito, no mínimo, pensando em regeneração. Então esse é o convite. Ele está fazendo a parte dele. E nós? Estamos fazendo a nossa? Esse é o recadinho que eu queria passar. Que vocês possam procurar. A internet é um advento maravilhoso e que é uma ferramenta. Então, como tal, a gente pode usar ela para o bem ou para o mal. Então, escolham bem como vocês vão usar a internet e procurem o Sermão da Montanha na internet. Leiam, estudem, aproveitem o tempo e cada um de nós exercitar mais, tirar a trave que está no nosso olho, do que ficar querendo ver o gravetinho que está na camiseta do próximo. Que assim seja.